Frei, um instante só, Frei, um minuto. Boa tarde, Frei, mais uma vez. Agora sim. Boa tarde. Não sei se consegue já ouvir. Perfeitamente. Ok, então boa tarde a Horácio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, boa tarde ao Coquemucuta e ao Chipilica. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de conversarmos e falarmos e equilibrarmos as coisas desequilibradas. E Frei, antes de saudar os demais, quero já saber o que é que o Frei andou a pensar. Olha, nesses dias a coisa preocupante foi ouvir aquele anúncio de que no AMBO os militares vão ser dedicados a dar aulas no ensino primário e secundário. É preocupante isto, porque começa a denotar uma grande desorganização a nível da sociedade, porque eu sempre digo, nas sociedades antigas, você podia não ter um presidente ou um governo, mas tinha sempre os militares e tinha o aspecto religioso, porque no fundo os militares representam sempre a parte, direi, a parte da força, a parte da inteligência e sabedoria e experiência, digamos, de gestão de uma nação. Se de repente chegou-se à conclusão que os militares talvez não tenham nada a fazer, então tem que dar aulas no ensino primário e secundário, é porque o país está sem projeto. O país está sem projeto numa altura em que existe, a nível mundial, uma correria ao rearmamento, à reorganização das Forças Armadas. E então, quer dizer, é super importante valorizar mais o Exército, é preciso valorizar o Exército. O Exército, em qualquer parte do mundo e ao longo da história da humanidade, é primário nas ciências, sobretudo no setor das engenharias. Quer dizer, grandes invenções, grandes criações da engenharia vêm do mundo militar. E então, é preciso que o nosso país desperte e se preocupe com essa, vamos dizer, com essa desqualificação. Atenção, não estou a dizer... Sim, mas não seria uma oportunidade também das Forças Armadas terem um papel útil, uma vez que nesta fase em que o país está em paz, pouco se sabe do trabalho social das Forças Armadas angolanas? Não. Para a educação, o ensino geral, existem os professores que são profissionais para isto. E quando você existem profissionais, quando você o transfere para um setor que não é próprio, é como desvalorizá-lo. Ok? Portanto, Angola tem cidadãos suficientes, deve preparar os professores para o ensino geral como deve ser. Se em casos excepcionais houver, por exemplo, um militar que tem conhecimento muito específico, especializado naquele setor, esse sim pode ser chamado para dar aulas, mas não pode ser uma atividade ordinária e regular das Forças Armadas dar aulas. Okay? Os Estados Unidos não têm guerra. Portugal não tem guerra, mas tem exército. Okay? Israel, por exemplo, Israel agora tem essa guerra em Gaza, mas existem modelos de organização do exército com a sua valorização. Portanto, nessa altura que não tem guerra, devia-se investir na ciência e na tecnologia, no desenvolvimento científico e tecnológico do exército. Okay? Porque o exército é aquele que tem que estar melhor equipado em termos de material de engenharia. Imagina, por exemplo, há uma calamidade, há uma ponte partida, ok? Imediatamente, portanto, o exército é acionado para intervir naquilo. O exército tem que estar sempre em prontidão para intervir nas situações de calamidade, nas situações que ultrapassam a gestão ordinária. Portanto, não é dizer... para mim, tanto esse projeto é falta de responsabilidade, é sinal de falta de responsabilidade, é sinal de falta de governance a nível do Exército e do Ministério das Forças, Ministério da Defesa e antigos combatentes. Ministério da Defesa. Portanto, isso seria suficiente para demitir o Ministro da Defesa, quer dizer que ele não tem um programa para o Exército. Isso é grave. Okay? Mas, quer dizer que o Ministro da Defesa não tem um programa para o Exército, deve ser demitido. Frei, não está exagerado. Não. Existem alguns sintomas que não podem ser aceitos. O Exército, devo aqui recordar uma coisa, o Exército e a Polícia Nacional foram das primeiras instituições do Estado angolano, logo que terminou a guerra, a investirem na formação. De quadros. Por exemplo, nesse momento em Angola, a polícia e o exército têm quadros
muito bem formados, ok? Muito bem formados. E então, esse projeto tem que continuar de formação, de qualificação do Exército. Por Mas exemplo, a saída seria responsabilizar politicamente o ministro o ministro da Defesa, perdão, ser afastado do governo. sim, 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 sim. Quer dizer que não tem um plano. Não temos Não cultura tem de um plano. demissão. Aqui os Não, governos não se demitem. assim, quer dizer, as Forças Armadas, o Exército, é o nosso ponto forte. O Exército tem que estar sempre bem. Nós podemos estar na desordem que tivermos, mas o Exército tem que estar sempre bem. Portanto, se aparece um projetinho como esse aqui, que é um projeto banal, digo, em relação. Não estou a desvalorizar o trabalho dos professores, eu sou professor. Meter militares a dar aulas, okay, é um projeto banal para as Forças Armadas. E, portanto, isso, como nós temos aqui uma ordem castrense, quer dizer, que vem das instituições superiores, portanto, o ministro da Defesa imediatamente deve ser afastado e colocar o ministro com maior responsabilidade para qualificar o exército angolano. O nosso exército, portanto, tem um histórico de ser positivo, mas ultimamente parece que ultimamente alguma coisa está errada. Muito obrigado, Frei. Foi interessante essa sua reflexão. Cocomucuta está às escuras, hoje parece que está a imitar o José Gama, que por norma a essa altura entra às escuras e hoje chegou a sua vez. Boa tarde, boa tarde. Eu estou num sítio com pouca iluminação e também estou sem luz aqui onde estou e só por isso é que estou sem imagens dessa altura. Parece que Luanda hoje está às escuras. Não sei se é no geral, mas houve sim alguns cortes. Agora, em relação ao que eu andei a pensar, Horácio, Sim. eu estava a refletir exatamente daquilo que o Frei já disse, mas é por conta da Angola, que consta na lista negra dos países com baixo aproveitamento académico em todos os níveis. Infelizmente, não é? Mantém um número reduzido de sala de aulas, professores continuam a ser mal pagos, há ausência de fiscalização daquilo que devia ser a todos os níveis e também, mais uma vez, infelizmente, Horácio, não há vontade das estruturas superiores em resolver isto. Esta é a grande preocupação para mim. Porque dia após dia, em vez de nós irmos melhorando, nós vamos piorando, tá vendo? E aqui ainda há uma falta de liberdade académica a nível das instituições de ensino, não há produção nas instituições de ensino superior. Agora, era preciso repensarmos Angola, e aqui estou com o Frei quando fazia aquelas lamentações em torno do ensino. É preciso olharmos o ensino com outros olhos, né? Para que tenhamos um futuro melhor. Esta é a minha reflexão. Essa preocupação é quase reiterada com a educação. Será que é a sua condição também de ser um docente? Penso que por conta disto também, todos os dias a gente vai produzindo, vai pensando, porque a gente vive a realidade no ensino, né? Desde os colegas, os professores que são mal pagos, os alunos que infelizmente vão para a escola sem um pequeno almoço, muitas das vezes até sem condições para estudar. Há ainda aquelas escolas onde tem 2 carteiras para um único, uma carteira para 2 alunos, por exemplo. Estas coisas todas nos comovem, principalmente enquanto pessoas. Mas isso para ti, o facto de ser professor, então... Isso para si é falta, é falta de estratégia, de prioridade para o setor da educação, ou é o reflexo da crise financeira que nós estamos a viver? Olha, eu tenho estado a citar e vou voltar a citar, não sei, eu preciso de organizar bem esta ideia, mas quando o Dino Matrossi, numa das conversas, disse que a ideia que eles tinham é que estavam a governar mal. No final das contas, perceberam que estavam a governar... a ideia que eles tinham é que estavam a governar bem. No final das contas, perceberam que eles estavam a governar mal quando saíram. Não sei se é o que vai acontecer com a nova equipa. Se estão a pensar que estão a fazer bem as coisas e no final do mandato, quando estiverem de saída, vão ficar a lamentar e dizer que afinal estavam a corremos o risco mal.
Corremos o risco de revivermos aquele princípio de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem? Não percebi a pergunta. Se vamos, corremos se o realmente risco, estamos a corrigir, corremos o risco de repetirmos esse período de corrigir o que está mal. provavelmente vão ter vergonha e vão encontrar um novo lema, né? Não vai ser possível vivermos a mesma realidade, mas tenho certeza que corremos o risco de viver o mesmo episódio, chegando o tempo, infelizmente quase nada está feito. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por cá estar para esta viagem de aproximadamente 1h30. Boa tarde a si, boa tarde aos companheiros, ao Frei, ao Coque, ao Gama ainda não vejo, nem o Nelson, nem também o Dr. Jaime. O Dr. Jaime está a ouvi-lo perfeitamente, já cá se encontra no estúdio e será o próximo a saudar os nossos ouvintes. Exatamente. Ontem de manhã, cá em Benguela, um grupo de militares que estão licenciados à disponibilidade manifestaram-se porque há 5 meses não tiveram ingresso na Polícia Nacional e foram cortados, assim entenda-se, os seus salários. Há aquele velho problema de que a Lei número 6/20 de 24 de março, que é a Lei de Bases sobre a organização e funcionamento da Polícia Nacional, que os militares que são licenciados à disponibilidade têm ingresso à Polícia Nacional depois de frequentarem um curso e terem aproveitamento positivo, passam a ser então quadros da Polícia Nacional. Este setor, esse fator que a lei do artigo 40 se refere, não está a produzir os efeitos necessários e a Polícia Nacional está sempre a optar pelo outro ponto, que é o recrutamento de pessoal civil para a corporação. Então é um problema grande, eles foram cancelados os salários, não sabem quando vão ingressar. De quem é a responsabilidade de fiscalizar esse decreto presidencial? Essa é a lei já, essa é a lei. A lei número 6 essa é uma lei. De quem cabe a responsabilidade? Sim, a lei sobre a organização e funcionamento da Polícia Nacional. Colocado a disponibilidade, eles passam a estar com o Ministério do Interior, que tem o dever de receber as listas, proporcionar um curso de informação policial, os que tiverem aproveitamento positivo ingressarem imediatamente para a Polícia Nacional. Esse mecanismo é que não está a funcionar já há algum tempo. E agora temos esse grupo que ontem nós assistimos aqui em Benguela. Felizmente a polícia conseguiu contornar a situação, conseguiu ter uma conversa com os líderes desta manifestação, mas foi um clima desagradável. Eles procuraram ir conhece Benguela, praticamente conhece bem Benguela, o Horácio, sabe que a rua da TVzinho, da mesma rua da TPA e a mesma rua da Rádio Eclésia. Eles estavam neste perímetro para irem a esse lugar. Pronto ao Palácio também. Exatamente. E dá também para o Palácio, para o Bispado, portanto, é uma das ruas privilegiadas da província e é neste corredor eles estavam a seguir. Felizmente a polícia conseguiu contornar esta manifestação espontânea. Algo que me chama a atenção, nós já falamos disso aqui, o processo de recrutamento na Polícia Nacional não é muito transparente. Falou-se de indivíduos que eram taxistas, que foram recrutados para o SIC, antigos indivíduos que faziam parte do movimento de contestação ou do movimento revolucionário em Angola, também foram inseridos na Polícia Nacional, treinaram, alguns já juraram a bandeira, outros ainda continuam nos campos de treino, quando a lei proíbe esse tipo de prática. Será que... Agora são três modalidades. Então, esta modalidade é válida. Dos licenciados, a disponibilidade dos militares é uma possibilidade. Depois a questão de recrutamento na sociedade, que são esses indivíduos que se referiu há pouco tempo. E a terceira via para o pessoal civil, que é também por via do concurso público. Só que o primeiro na hierarquia, conforme a norma descreve,
na pirâmide está militares licenciados à disponibilidade. Disponibilidade, ok. Depois é que vem o pessoal civil. Mas o problema é que isso está. E ontem, felizmente o tumulto, o pior não aconteceu. Estamos a lidar com ex-militares. Ou seja, eles neste momento não têm salário. Uma espécie de bomba relógio que a qualquer altura pode explodir, é isso. Exatamente. Muito obrigado. Disseram que esse problema é a nível nacional. Muito obrigado. Dr. Jaime, seja bem-vindo e é sempre um prazer tê-lo aqui no estúdio. Somos os dois aqui a partilharmos o estúdio. A semana passada tivemos aqui o Coque Mucuta, que veio para aqui e hoje está a partir de casa numa luz de vela, fruto daquilo que está a ser o apagão que está a afetar a capital do país. Seja bem-vindo e não teve dificuldade de chegar aqui à nossa zona, né? Esta Rua do Zango é difícil circular, com carros pequenos parte-se quase tudo. O momento, doutor? Ok. Obrigado. Boa tarde, Horácio. Boa tarde extensiva aí ao seu Frei, o Chipelica, o Coque. E aguardando aí pela chegada do Gama e do nosso companheiro do Kwanza Sul, Nelson Custódio. O Nelson Custódio, obrigado. E, de facto, hoje o trânsito estava ligeiramente fluido, tirando aqui um constrangimento, um autocarro que avariou aí na via, mas felizmente já está sendo removido, criou um pequeno transtorno, mas foi de leve para aquilo que tem sido os últimos dias por força das chuvas. Também já dominam os buracos para chegar aqui à rádio. Eu já os tenho de cor mesmo. já sei O próximo debate tem de ser sobre aqueles buracos. Eu já sei onde está cada buraco. Dizem que não reparam ali porque a estrada não está sede, ou só mesmo. Mas a sede da UNITA não está no sovismo. A sede da UNITA, o secretariado-geral está no São Paulo. Dizem que não reparam aquela estrada. E a presidência é na manhã. Tá bom. Mas olha, é uma narrativa que vai se generalizando também. Que não se reabilita essa estrada por estar aqui o sovismo. Exatamente. Então, Dr. Jaime, vamos partilhar então com nossos ouvintes o que é que andou a refletir. O que é que acabou por aquecer um pouco a sua cabeça ou arrefecer um pouco a sua cabeça? O que é que... Olha, essa expressão é bastante interessante. O que é que andou a aquecer ou arrefecer a minha cabeça? De falta alguma coisa aqueceu-me. O que é que foi? Já andamos a discutir, em princípio parece que já era posição minha, que eu queria trazer hoje para reflexão. A entrada na Assembleia Nacional das 3 propostas do Sr. Presidente da República em sede do pacote legislativo autárquico. Mas, em função de uma situação extraordinária que surgiu, meti-me a refletir um pouco sobre as nossas autoridades tradicionais e, sobretudo, nas zonas de exploração mineira. Eu estou aí a acompanhar um caso que é revoltante, passo o termo. Há dias, a Rádio Nacional de Angola noticiou que, depois daquela operação brilhante que visou remover garimpeiros da zona de exploração diamantífera, já se encontram lá mais de 1 milhão de indivíduos. Mais de metade deles, cidadãos estrangeiros, mais de 200 dragas foram repostas lá. Hoje, em virtude do caso que eu estou a acompanhar, tomei conhecimento que grande parte dessas anomalias têm conivência direta das nossas autoridades tradicionais, que são capazes até de frustrar pretensões empreendedoras de cidadãos nacionais, usar o poder que têm de autoridade tradicional e influência que isso gera para abrir espaço a cidadãos estrangeiros, sobretudo cidadãos da República Democrática do Congo e um conjunto de países do oeste da África. É lamentável ver o cidadão nacional que reuniu as suas poupanças, decidiu empreender no setor, respondeu ao apelo do Estado para diversificação da economia, participação do cidadão nas riquezas do país, e um conjunto de sobas simplesmente por conta de interesses estranhos frustra o normal andamento de um projeto de exploração diamantífera porque têm
estão conluiados com garimpeiros congoleses e ainda se arrogam no direito de mover as influências que têm para continuar a frustrar isso. Eu gostava de apelar aqui ao Ministério de Tutela, que é o da Administração do Território, para prestar bastante atenção aos atos que têm sido praticados por sujeitos revestidos do poder tradicional, que têm extravasado seus limites legais. Aquilo que aconteceu com o rei do Bailundo, não sei muito bem aí os meandros, mas que foi deposto administrativamente, eu penso que se deveria seguir esse exemplo para depor administrativamente alguns sobas, porque há determinadas práticas até constitui crime. Auxílio à imigração ilegal, a exploração ilegal de recursos mineiros, isto constitui crime. E vemos isso acontecer, sobretudo nas lundas norte e sul. Percebemos de um outro caso também, de uma cidadã nacional e até natural lá da província, investiu as suas poupanças, foi à banca, se endividou, fez tudo e mais alguma coisa. O equipamento está parado. Os sobas condicionam o arranque do projeto a mais ofertas, a mais benefícios para além daquilo que já foi oferecido. Doutor Jaime, não estamos a ver aqui o problema de forma isolada. Como dizia a Ministra das Finanças, o poder é para ser exercido. Temos a Polícia Nacional. Mas o que é que acontece? Tem essa responsabilidade de repor a ordem e a tranquilidade. Íamos chegar até aí. Sim, sim. O sabia, Horácio, quanto mais distante de Luanda, mais distorções no funcionamento da máquina pública se verificam. Porque o indivíduo que está lá no município, sei lá, 200 quilômetros da capital, por exemplo, Lucapa, ele é dono e senhor daquela localidade. Mas você já ouviu um subprocurador dizer, desculpa uma expressão, ainda que tivermos que nos matar, isto vai acontecer, mas eu tenho que fazer parte deste projeto de exploração mineira. Assim, a força. Mas isso aconteceu onde, doutor? Mas, como se estivéssemos noutro tempo. Mas isso aconteceu onde? Não, eu não gostava de dizer o sítio, porque está-se a fazer diligência no sentido isso aconteceu em Angola? de apresentar uma reclamação administrativa ao sul. Mas em isso... Angola, eu estou a falar de Angola. Há indivíduos que continuam aventureiros. Nas lundas, né? Nas lundas, que continuam aventureiros, donos e senhores. Olha, quando não vão com a tua cara, o SOBA e um conjunto de sujeitos organizam-se, agita a população, vão para o local de exploração, queimam instalações, vandalizam o equipamento e depois o SOBA está à frente a dizer que a terra é minha, o espaço é meu. Eu penso que temos que colocar alguma ordem nisso. Então estamos a dizer o poder que, das autoridades tradicionais doutor, está limitado à legalidade. Há uma certa anarquia nas lundas? Infelizmente, aquilo que foi feito, e muito bem feito, com a Operação Brilhante nas lundas, alguém fez questão de repor o status quo ante. Mas quem é esse alguém, doutor Jaime? Alguém fez questão de repor o status quo ante. Quem é esse alguém? Mais de 1 milhão de garimpeiros voltaram à zona de exploração mineira ilegal. 1 milhão! Mais de 1 milhão. E mais de metade desses sujeitos são cidadãos estrangeiros. Aquelas casas de venda ilegal de diamante voltaram a funcionar. Mas aqui também não é um fracasso do titular do Poder Executivo, ele que assumiu... Eu gostava de deixar um apelo ao Sr. Ministro do Interior, ao Sr. Comandante-Geral da Polícia, e o Dr. Arnaldo, General Miala, chefe da nossa inteligência. O amigo do Coque. O nosso amigo. Chefe da inteligência, para que se reveja... O Miala é mais fácil ser amigo do Gama do que meu. Eu quando o conheci, eu devia ter 6 anos. Sim, eu devia ter 6 anos. Quando Começou há bastante tempo. Há bastante tempo, sim. Eu conheci há bastante tempo. Mas eu gostava de apelar efetivamente às nossas autoridades que prestem atenção àquilo que está a acontecer nas localidades de recônditas, distante. Não é possível
que depois daquela operação, mais de 1 milhão de indivíduos têm invadido as nossas terras, mais de metade cidadãos estrangeiros, mais de 200 dragas foram repostas lá. Alguém está a facilitar. Doutor Jaime é bíblico, expulsou 2 demônios, vieram já carregados, mas vieram a duplicar os demônios. Efetivamente é uma situação bastante preocupante. O processo de expulsão dos demônios, Frei, não foi bem feito. Não, mas é porque... Saiu mal. Expulsaram 2, vieram reforçados mais de 2 milhões. Doutor Jaime, sim? Doutor Jaime, acho que também isso é consequência. De quê? Porque há esse vazio legislativo em relação às atribuições das competências das autoridades tradicionais. E isto fragiliza e dá essa opção do aproveitamento. Mas houve uma demonstração de força com o rei do Bailundo. Se o rei foi deposto, quem o soba? Houve essa demonstração de força, ficou claro. Mas aquele dom foi um golpe. Não, calma, mas ficou patente que o poder da autoridade tradicional tem como limite a lei. Se o sujeito revestido do poder tradicional extravasar os limites da lei, a lei tem que oferecer a contrapartida de vida. José Gama. Estamos a falar de órgãos autônomos. José Gama. E não é essa regularização. Explica. Você já ouvimos a sua reflexão. Agora, José Gama, seja bem-vindo. Como? Seja bem-vindo, José Gama. Obrigado. É sempre um prazer voltar a conversar consigo. É o último para ouvirmos o que é que andou a pensar. O que é que marcou as suas reflexões nos últimos 7 dias? Ou seja, pelo menos nos últimos dias, o que é que andou a pensar? Bom, nós temos aqui um evento a nível da política sul-africana, que é a presidente do Parlamento que está a ser ouvida pela polícia, né, por causa de uma gorjeta de $100 mil que ela recebeu quando foi ministra da defesa daqui do país. Mas, Gama, por que se chama de gorjeta? E fazendo aqui um paralelismo diferente que acontece em Angola, ela corre o risco mesmo de ter problemas porque as imunidades, ela goza de imunidades e as imunidades da África do Sul parlamentares são diferentes das de Angola. As da África do Sul só contam para coisas que tenham sido feitas dentro da esfera do Parlamento. Coisa que ela fez no passado, que alguém fez no passado, essas imunidades não dão cobertura. Ela mesmo, como crime, o atual gorjeta que recebeu foi antes dela ser deputada, então ela pode ser notificada, pode ir responder e, se possível, até pode ir ser detida porque o tal ato, a tal prática foi fora do Parlamento. As imunidades só servem quando a pessoa, se calhar, diz algo dentro do Parlamento e por aí fora. Eu achei isso uma coisa interessante, comparando com a nossa realidade angolana, em que as imunidades cobrem tudo, servem até para salvar uma pessoa de atos que cometeu antes de ir para o Parlamento. Vimos o caso do deputado Nuno Álvaro Gala, que está a responder, tem um processo na Procuradoria e que só pode avançar por ordem do Parlamento ou se lhe retirarem as imunidades. E no caso da África do Sul é diferente. Não precisa se retirar as imunidades porque elas aí não são válidas. Eu acho que esse processo também, esse tipo de imunidades também ajuda e coloca o deputado numa posição de tocável, caso ele cometa algumas coisas. Outra questão é também daqui, Jacob Zuma, que tem um partido, o ANC está a pedir para ilegalizarem este partido, só que o grupo do Zuma criou este partido em setembro do ano passado, ficou calado, não disse nada a ninguém, só em dezembro
é que anunciaram que têm o partido e que o Zuma vai ser o cabeça de lista. Isto está a dar muita dor de cabeça ao ANC, que está a pedir a ilegalização porque estão a usar os símbolos e os nomes patrimoniais do ANC, só que o tribunal diz que o partido, quando é legalizado, dão 2 semanas ou 13 dias para haver contestação sobre a sua legalidade. E aquilo foi em setembro, os prazos já passaram, então o ANC não conseguiu, perdeu essa batalha. Ele agora está numa outra batalha, que é o facto de que o Zuma é inelegível para concorrer a deputado e, consequentemente, a presidente do país, porque o Zuma, há 3 anos, foi condenado a 15 meses de prisão e esta condenação comprometeu o seu registro criminal. E, com isto, não vai poder concorrer. Então, o ANC está aqui a usar todos artifícios jurídicos para tentar derrubar o efeito Jacob Zuma. Gama, qual é a chance que esse partido de Jacob Zuma tem de angariar um bom número de votos e contribuir para aquilo que está a se prever a derrota do ANC? Primeiro, é que este partido, o Zuma, é da etnia Zulu. Os Zulus dominam a província do KwaZulu-Natal. Na África do Sul, o voto, sobretudo na comunidade Zulu, é étnico e a KwaZulu-Natal é a segunda maior praça eleitoral sul-africana e as sondagens apontam que o Zuma é que está a liderar nesta província com 40%. O ANC com 25%, e o Zuma com 40%. Então, se o quadro não se inverte, o ANC, o Zuma, pelo menos no KwaZulu-Natal, o ANC perde, e perdendo na segunda maior praça eleitoral, o ANC já tem sondagens a indicarem que ele vai ter menos de 50%, então seria mais uma dor de cabeça para o ANC. Então a via encontrada é ele lutar contra a ilegalização e também contra a participação do Zuma. E ou seja, essas eleições poderão ser vencidas na Secretaria, é isso, José Gama? Não, fora de hipótese, as instituições sul-africanas são sérias, não tem isso de, como em Angola, que o partido A, B pode ganhar via Tribunal Constitucional na fase final, não tem nada disso. Ali será mesmo... Por isso é que o ANC está a usar essas lutas todas, né, contra o Zuma, porque ele sabe que não pode ganhar por via da Secretaria, nem por favores da CNE, nem por favores por via dos tribunais constitucionais ou eleitorais que temos por cá. Gama, eu vou aproveitar e colocar uma questão que acho bastante importante, que tem que ver com a perca, ou seja, o ANC vai perdendo poder nas cidades mais importantes da África do Sul. Há alguma preocupação do ANC com esta tendência do gráfico para baixo da aceitação junto? Sim, era uma preocupação, porque o ANC já vem perdendo desde a saída do Mbeki. Todas as eleições ele vai perdendo percentagens e depois, nas últimas eleições autárquicas, em 2021, é que foi crucial. Aí o ANC teve cerca de 46% dos votos a nível dos municípios e de lá para cá todas as sondagens apontam o ANC mesmo numa situação de declínio. Daí que o ANC está a fazer tudo ao seu alcance para que não vá para a oposição. Mas ele não vai para a oposição. O que vai acontecer, o ANC terá de fazer depois uma coligação com alguns partidos da oposição. Se ganhar com 46% dos votos, depois vai precisar de 10%. As sondagens apontam para o partido de Júlio Malema. O resto da oposição está fora de hipótese, porque o resto se uniu em forma de coligação pré-eleitoral para combater o ANC. Então, resta aqui o ANC negociar com Júlio Malema. E acho que isso vai acontecer, porque também Júlio Malema é radical. Mas já está com um discurso mais moderado. Mas já está com um discurso mais moderado, o José Gama. Como? O Malema já está com um discurso mais moderado. É assim, o Malema quer o poder, mas ele sabe reconhece que o poder não vai ser para já. Eles sabe que
pode daqui a 15 anos deixe de ter o poder. Então, o que ele quer nesse momento é municiar o seu partido. E municiando se ele se aliar nessas eleições, ajudando a ANC a escolher o presidente, porque o presidente aqui é escolhido via parlamento, é um sistema parlamentar, há o cabeça de lista, vota-se para o partido, por os partidos, e depois os partidos no parlamento é que vão escolher o presidente da República. Quer dizer que o ANC pode ter 45% dos votos, mas não é garantia de que o próximo presidente não vai ser de um outro partido. Ele depois no parlamento pode negociar com os outros da oposição para votarem no candidato do ANC, e depois o ANC terá o seu presidente, e esse presidente é que vai formar um governo de iniciativa presidencial. Portanto, situação bastante complicada. Bastante complicada. Muito obrigado nesta primeira introdução. Agora vamos ao tema principal. Eu começo por ti, Coque Mukuta. Vamos hoje olhar para uma questão bastante importante. Vamos falar da paz. E esse tema da paz ganha sempre uma dimensão diferente quando nos aproximamos do 4 de abril, data em que dia em que foi assinado o memorando de entendimento de Luena, que colocou um ponto final ao conflito armado em Angola, iniciado nessa última fase em 1998. Foram por ali quase 4 anos de conflito armado. E hoje estamos a celebrar, ou vamos celebrar depois da manhã, o 22 anos. Ou seja, o país está mesmo a caminhar a passos largos para a consolidação desta paz. E hoje então vamos olhar para os 22 anos de paz, a necessidade ou não de uma agenda de consenso para as soluções da crise social e económica do país. Como é que andamos? Temos um partido que está a governar, se tivermos que olhar para a linha do tempo, há 22 anos, está a governar sem dificuldade, porque teve sempre maioria absoluta, maioria qualificada. Tudo que foi o plano económico do Executivo foi implementado, ou seja, não teve uma oposição de facto. E hoje se impõe refletirmos se esse caminho que tem sido seguido é o caminho que se recomenda, se é o caminho mais acertado, porque o país, ao que tudo indica e a olharmos para os indicadores, está cada vez mais mergulhada, o país está cada vez mais mergulhado numa crise sem saída. Coque Mukuta, por onde começamos? Bem, eu penso que podíamos começar a falar sobre os ganhos da paz, não é? Para provocar aí o Tiplica. Que estamos bem, estamos a usufruir da paz, não é? Precisamos de caminhar mais para frente, precisamos de reorganizar ou nos organizar enquanto país, mas, bom, é sempre bom começarmos, Hoje temos um país com paz, temos um país que podemos andar a qualquer hora, a qualquer momento, exceto alguns bandidos por aí, que é bem normal, toda a parte do mundo existem, mas é aqui onde temos que começar, falando um pouco das vantagens da paz, não é? E daí, Horácio, podemos encontrar outros elementos. Ok, e nós aqui estávamos a olhar para a questão da construção de uma agenda nacional de consenso. Há ou não necessidade? Há ou não necessidade, já que por aquilo que se pode constatar, muito já foi feito e não sei se se justifica, passados 22 anos, o país continua a ter dificuldade daquilo que é básico, a fome. Frei Angalo, o mais velho do time, alguma reflexão a fazer desses 22 anos de paz? O que é que podemos hoje falar, se podemos falar com orgulho desses 22 anos de paz? Frei, o microfone está desligado.
Ok, agora sim. Sim, existe um aspecto sempre a considerar que é o fim da guerra fratricida, portanto, deve ser realçado, e, portanto, uma guerra absolutamente sem sentido, absurda, e, entretanto, depois disto, digamos, do calar das armas, parece que já não tivemos nenhum passo progressivo, não demos nenhum passo para frente, o país não está avançado, não tem projeto de nação, ok? Isso é a coisa mais preocupante. E, sobretudo, o país está a experimentar uma espécie de regressão em termos de qualidade de vida e existência. Okay? E talvez a única coisa, vamos dizer, que as pessoas às vezes podem mostrar é aquilo que eu chamo de construção de catedrais nos desertos, não é isso? Essas centralidades que foram construídas por aí, mas a qualidade de vida dos angolanos não melhorou, vai piorando, e isto é preocupante. E, portanto, era importante que, neste clima, e aliás, depois, digamos, o que se vem vindo a consolidar nos últimos tempos é uma espécie de uma autocracia, para não falarmos de uma ditadura, de uma autocracia que procura controlar tudo e depois não dá em desastre. O país não está bem, as pessoas não estão bem, a sociedade não está satisfeita com o quadro político e social atual, para não falar muito dos aspectos culturais e éticos que estão pior ainda. E, portanto, se nós tivermos que fazer um balanço desses 22 anos, é isso, temos que dizer, tivemos a capacidade de parar uma guerra absurda, sem sentido, e, entretanto, depois dessa paragem, não tivemos a coragem de exorcizar esse mal. Portanto, o que era importante era parar, sentar, ver os erros cometidos, porque é que se acabou naquela estúpida guerra, porque é uma guerra estúpida e que não necessária, e, tanto, criar um projeto de nação onde todos os cidadãos contem e que possam contribuir. Esse é o meu pensamento em relação a isto. Ok. Chiplica. Sim, Horácio, primeiro não percebi porque é que o Coco fez colagem minha falar das vantagens da paz. Gostaria de depois saber isso. Mas aqui, no essencial, o calar das armas é o maior ganho que nós temos. A questão também da reconstrução do país, apesar da qualidade das obras, sobretudo das estradas, das infraestruturas, que deviam, neste momento, solidificar o desenvolvimento do país, tem a qualidade que tem, e hoje estamos numa situação econômica. Nesse período da paz, perdemos a vontade de fazer de Angola um país melhor, porque nós temos, e isso não podemos desmentir, uma governação da arrogância. A governação é feita pelos vencedores, portanto, aqueles que se sentiram os donos, e se olharmos muito recentemente o discurso do Presidente da República, dá um monopólio da conquista da paz. Portanto, e isto não ajuda muito para o desenvolvimento do país. Repara que já tivemos experiências com o GURN, Governo de Unidade de Reconciliação Nacional, já tivemos essa experiência. Mas esse governo foi naquele período, na década de 90, ou Chiplica? Sim, é só dizer, já tivemos essa experiência do GURN, já tivemos também a questão da Agenda Nacional de Consenso, portanto, que foram indicadores que no período da paz não conseguimos explorar. Isto ajudaria a todos nós contribuirmos para o país. Por exemplo, a situação que hoje nos encontramos seria culpa de todos, até os partidos políticos também, porque fariam parte da própria governação. Quando falo da arrogância de quem governa, é no sentido de excluir aquelas pessoas, aquelas individualidades que, com o seu saber, com patriotismo e o civismo, poderiam ajudar a desenvolver Angola. Nós não. Nós partimos para só o partido no poder, são os militantes do partido, são os que pensam, são os que sabem, são os que podem governar. Portanto, excluímos o angolano em detrimento do militante. Depois, isso não ajudou, e estamos a sentir hoje aqui os efeitos da economia do país. Por exemplo, neste momento que nos encontramos, e falou bem, seria interessante
muito interessante mesmo, uma agenda nacional sobre a crise econômica e financeira que o país atravessa. A explotação de várias sensibilidades, percebermos o que é que existe de recursos, de recursos, de riquezas que Angola tem, das potencialidades que Angola tem, por exemplo, do turismo. Por que é que não anda o turismo em Angola? Por que é que não anda a economia? Por que é que não há produção? Se olharmos para esses aspectos... A pergunta do turismo é mesmo real, não é mentira? Diga? A pergunta sobre o porquê que não anda o turismo, que dizem que o presidente fez, é mesmo real, não foi sobre o dia da... Não, falou na tomada de posse do novo ministro. Mas já vamos falar. Chiplica, não desenvolva tudo, porque temos mais convidados aqui no estúdio. Dr. Jaime, 22 anos de paz, estamos a olhar para a questão da construção de uma agenda de consenso, definirmos um plano onde toda a sabedoria é convidada. Mas antes de olharmos para isso, quem é o responsável desse fracasso desses 22 anos, se assim podemos considerar em termos económicos? Olha, Horácio, nós a falar dos ganhos da paz, o Horácio à procura de culpados. Olha, chega uma altura que nós temos que desenvolver ali o espírito do brainstorming, tá vendo? Onde não há culpados, todas as ideias valem, para no fim do dia então poder filtrar as melhores ideias, as mais prováveis de atenderem o assunto em discussão, aquelas que nos apresentam o melhor caminho para a resolução dos problemas. Porque a cultura de encontrar culpados trouxe-nos até aqui. Levou-nos a guerra em 75, derramamos muito sangue nesse país, matou-se gente em Luanda, queimou-se senhoras na Jamba, fez-se tudo na tentativa de encontrar culpados. Então eu penso que, falando da paz, a paz implica reconciliação, perdão, aceitar os outros com seus defeitos. Olhar para o passado é apenas como uma referência, a não repetir. E aquilo que a gente fez bem ontem, poder então transmitir para as novas gerações, aquilo ser o nosso caminho. A paz também significa isso. Mas aqui há uma certa teimosia de insistir na mesma fórmula. Olha, eu gosto de história porque eu tenho um irmão que é historiador, uma irmã antropóloga e essas ciências nós discutimos-las muito. Uma família muito bem educada. Felizmente fez um grande investimento na educação. E estão a tirar dividendos disso? Uma família bastarda em termos financeiros? Pronto, chega uma altura que a situação financeira não é o limite, não é o objetivo. Só para ter ideia, o meu avô faz parte dos primeiros quadros formados na Escola Técnica do Dondo. No primeiros quadros formados na Escola Técnica do Dondo. Meu avô faz parte desse grupo. Faz parte da elite. Faz parte da elite. Mas não vamos perder o fio, doutor Jaime, voltando àquilo que nós vamos a conversar. Só para dizer que isso não é de hoje. Sim, só uma parte. Yeah. Então, tens que compreender. O doutor Jaime aqui está querendo dizer que ele não é marimbondo. Se amanhã for visto aqui com... Não, mas eu não sou marimbondo, mas possibilidade de ser marimbondo talvez tenha. O doutor Jaime, se fosse marimbondo, ia fugir do nosso plantel. Plantel maluco, não dá para ser marimbondo aqui. Sim, mas temos que compreender o seguinte. A paz foi alcançada num momento em que já havia necessidade de se criar uma classe empresarial angolana capaz de tomar conta da nossa economia. Na perspectiva política já se tinha visto que não era bom que a nossa economia tivesse dependente na mão de estrangeiros. Os portugueses com o setor da construção civil, da banca, dos supermercados, os libaneses e outros com a importação de alimentos. Nós éramos dependentes. Foi que no Congresso do MPLA de 1998 definiu-se então esta necessidade de se empoderar os angolanos. Na sequência, já não me lembro o ano, o Conselho de Ministros fez um exaustivo diagnóstico do setor empresarial em Angola e encontrou muitas deficiências naquela altura. A falta de financiamento, falta de acesso às matérias-primas no mercado internacional, a falta de experiência dos nossos empresários, excesso de burocracia da própria máquina pública, fez um negócio exaustivo.
quando se alcançou a paz em 2002, no ano a seguir aprovou-se a Lei do Fomento Empresarial Privado. Essa lei visava então criar administrativamente um conjunto de pessoas politicamente corretas para ceder a riqueza, mas com o objetivo de eles, aos poucos, ir substituindo a influência dos cidadãos estrangeiros na nossa economia. Foi aí que empresas públicas foram obrigadas, literalmente, a financiar projetos empresariais de alguns angolanos que foram selecionados. Aquilo continuou. Em 2003, 2004, começa a entrar o dinheiro da China, o boom do petróleo por conta da invasão norte-americana no Iraque, na Síria, era a festa maior em Angola. Mas o que aconteceu? É que imagina uma criança que está na rua e que só toma uma refeição por dia e de repente entra para uma casa onde tem tudo, as guloseimas, a comida, tudo. A criança perde-se. Os nossos governantes ficaram perdidos. Não estavam preparados para aquilo, infelizmente. E alguns não perceberam sequer. Aqui houve o pecado da gula, né? O Frei vai ter que falar um bocadinho sobre essa questão. Então, alguns não perceberam sequer qual era o real propósito de eles serem escolhidos para serem empoderados. Em vez de investir em Angola, começaram a comprar casas em Portugal, entrou na moda mandar os filhos para a África do Sul, fez a festa toda com dinheiro e não se investiu no país. Em 2014, a crise entra no pico, fechou-se a torneira, revogou-se essa lei que permitiu o enriquecimento por via administrativa e voltamos na dependência da economia à mão do cidadão estrangeiro, porque o angolano não foi capaz de desenvolver a economia do seu próprio país. Muito obrigado. José Gama, 22 anos de paz, estamos num ponto em que cada vez mais se olha para aquilo que foi feito e principalmente aquilo que não foi feito. Bom, 22 anos de paz, há sim, senhor, a importância de haver uma agenda de consenso, todas as partes concordam com isso, tanto o governo como a UNITA, a própria UNITA. O governo já várias vezes, por via do MPLA, tentou trazer ao debate sobre a importância e a necessidade de haver uma agenda de consenso, embora que não conseguiu, e isto é normal. Qualquer país que sai de um conflito longo e sobretudo como estávamos nós, divididos em duas sociedades, dois exércitos, duas diplomacias, dois serviços de inteligências paralelos, um de cada lado. Quando se faz a feitura da paz, há necessidade de juntar todas essas partes. Dou aqui o exemplo, veja que nós tivemos aqui uma integração militar quando fizemos a paz, mas não houve a integração deveria também expandir para as outras áreas. Por exemplo, aqueles elementos da UNITA que serviam à diplomacia, como Sacala, Adalberto, Samacuva, deveriam estar integrados no Ministério das Relações Exteriores. Aqueles que foram professores na Jamba deveriam ser integrados no Ministério da Educação em Angola e com os anos de docência de lá a serem validados. Nós temos professores que davam aulas nas matas, mas o ano dele de docência só começa a contar a partir do período de 1992, outros de 2002. O tempo que andaram nas matas não conta. Quer dizer que o governo não reconheceu o passado daquelas pessoas. Então, a agenda de consenso e o país, quando está a ir para uma abordagem inclusiva e consensual após o período de paz, requer a inclusão de tudo, requer o reconhecimento de todos os efeitos e feitos que a outra parte fez também, que foi o outro Estado paralelo. E nós não temos isso. Outra coisa também, a importância de uma agenda de consenso é sabermos o que vai ser na governação se o outro partido entrar no poder. Suponhamos se está o MPLA a governar, entra a UNITA, como é que vai se comportar a UNITA? Há coisas do MPLA que a UNITA não pode atacar ou mexer. Há coisas que tem de haver acordos de partilhas, por isso é que o nome diz
uma agenda de consenso. Penso que em 2022, houve uma iniciativa da UNITA tentar sentar com o MPLA para debater isso, mas o MPLA não aceitou, pelo argumento de que não vão perder as eleições. Mas isso é muito importante, ter esse tipo de abordagem, sobretudo quando se está na época eleitoral, para saber a transição. Veja no próprio MPLA. No MPLA saiu o presidente José Eduardo dos Santos, entrou o Lourenço. Não houve um debate, uma agenda de consenso também internamente. O que é que aconteceu? Saiu o grupo do outro andou a fustigar o grupo do antecessor. Se tivéssemos então, o exemplo da agenda de consenso e o próprio debate em si deve começar antes da saída do poder do outro. Há coisas, por exemplo, que o presidente José Eduardo dos Santos investiu, teve que colocar o general Dino à frente, porque a dada altura o dos Santos quis criar uma classe empresarial, deu dinheiro por via dos créditos a muitos empresários do MPLA, estes comeram, e ele depois teve uma ideia que desmobilizou o general Dino, passou o próprio gabinete presidencial a criar empresas e grupos, monopólios, os queiros, etc., e que deu certo. Só que o Lourenço, quando vem, não toma conhecimento daquilo, ele acredita que aquilo era do Zé Eduardo ou pertencia àquele grupo. Não, o Zé Eduardo fez aquilo porque deixou de confiar nas outras pessoas, empresários do regime que ele deu dinheiro, comeram, então decidiu ser ele próprio a enverdar por obras empresariais. Então, a agenda de consenso é muito importante, tem esta importância, sobretudo quando há o risco de um ou outro deixar o poder, para não haver depois perseguições, etc., para haver uma transição tranquila. E Angola vai precisar disso. O MPLA não vai governar para todo sempre, e nós já teve os resultados que teve em 2022, na ordem de 51%, 52%. Então, isso é uma oportunidade do MPLA refletir e começar a discutir estes factos aqui. Muito obrigado. Horácio, permita-me só dizer uma coisa. À vontade. Em relação ao que o Gaima estava a dizer aí, da agenda do consenso, eu acredito que esse é só um aspecto. É um aspecto que precisa. Há um trabalho que tem que se fazer, que a UNITA e o MPLA devem fazer. Okay. Outra coisa é a nação. Portanto, a nossa nação não pode estar à balda do MPLA e da UNITA. Okay. E depois, o processo de reconciliação não deve dirimir da responsabilização. Porque o que acontece? Nós não podemos imputar, um país se quer ir para frente, não se pode imputar responsabilidades de pessoas a um grupo. Ou seja, as mortes da Jamba, por exemplo, as mortes as queimadas, os crimes que aconteceram na Jamba, têm responsabilidade individual, não é de grupo. Também os crimes, por exemplo, do 27 de maio, essas coisas todas, têm responsabilidade individual, não é de grupo. Portanto, nós temos que aprender como nação a reconciliar-se, mas também a responsabilizar, para não ficarmos nas generalizações. E isto, quando nós estamos nisso aqui, essa situação que o Gama está a realçar, e justamente, mas indica também um problema de governo, uma falha de governo. Okay? Porque se continua sempre numa espécie de conflito dual, MPLA, UNITA, MPLA, UNITA, e a nação, o país, nesse meio não tem espaço. Portanto, quem tem a responsabilidade de governo, por exemplo, quem assume a responsabilidade de presidente da República, okay, deveria ter o bom senso de se desmarcar do. Por exemplo, o próximo líder do país, né, o próximo líder, o herói nacional do país, será aquele que depois de eleito se desligar do partido e olhar para a nação e portanto, saber assumir as virtudes e também reconhecer os erros de todos. Portanto, como presidente da República, os erros da UNITA são os erros da nação, ou devem ser assumidos e vistos assim. Os erros do MPLA são os erros da nação. Portanto, quem é o representante da República deve ter essa capacidade de dirimir isso.
e direcionar a nação para um projeto conjunto onde todos participam. A existência dos partidos vai ser sempre, portanto, na democracia como a conhecemos hoje, e no nosso tempo se faz com partidos. Então, esses partidos vão precisar sempre deles para fazer democracia no país, enquanto não aparecer outro modelo. Daí que a importância de dizer que nesses anos de paz nós continuamos a ter erros de governo. É preciso reconhecer isso. Já vamos. Erro. Frei, aqui foi um ponto de ordem, já excedeu o tempo. Nelson Custódio, seja bem-vindo. Hoje não vamos ouvir o que é que andou a pensar, entrou tarde. Estamos a falar dos 22 anos e aqui versus a agenda de consenso para encontrarmos caminhos para vencermos a crise que parece que não tem um fim à vista. Bom, boa noite, peço desculpas por ter entrado um pouquinho tarde, hoje foi um pouquinho complicado, né? Estamos a trabalhar 1h30 a mais, então o trânsito não está nada fácil aqui pelo som, por incrível que pareça. Já é engarrafamento. Tem estrada aí. Desculpa, tipo, que não entendi. Ele perguntava se havia estrada no sul. Falou de trânsito, estou curioso, tem estrada no sul. Tipo, não me provoca, tá? Vamos falar de consenso, tá? Não, mas eu também estou curioso, doutor Jaime. Há engarrafamento mesmo no Sumba, na cidade de Sumba? Eu moro na centralidade de Sumba, né? Fica a 15 km da cidade, então... para quem soube. Pois, para quem sobe, às vezes, horário de pico, às vezes é um pouquinho complicado. Então, para subir de manhã para ir ao serviço e à tarde a com tanto voltar para espaço casa. mesmo foram colocar a centralidade lá tão distante. Muita sabedoria daqueles homens, hein? Há muito terreno ali no sul. Vão colocar a centralidade tão distante, tão distante. Não, na verdade não é distante. É Eu me distante, lembro... são 15 quilômetros. Aí há um mato a percorrer. Não. O problema é que deveria só se criar uma outra via alternativa, né? Por exemplo, não dá para todos nós ficarmos confinados somente à Estrada Nacional número 100. Aí é que complica, né? Portanto, a Estrada Nacional número 100 geograficamente havia a possibilidade de fazer uma alternativa, passando pelo mar? Pelo mar não, mas aqui pelo bairro das Salinas, né? Que fica bem na parte de aí trás. para a zona do aeroporto, será? Exatamente, para a zona do aeroporto. Mas aquele aeroporto funciona mesmo, doutor Custódio? Funciona. Quando o João Lourenço vem para cá. Só Só quando o João Lourenço vem para cá, uma vez a cada 5 anos. Daqui a pouco vão transformar numa lavra, como aconteceu foi no IS, né? O aeroporto foi transformado em lavra. Eu creio que sim. Nos terrenos adjacentes ao aeroporto. Ao aeroporto, sim. Okay. Tem batata. Está no meio, doutor Jaime. Sim? Hoje Está no meio, adjacente, o pessoal não entende. Hoje o aeroporto do Sumbe é frequentado por cabritos, porcos e assim vai, né? Desculpa, o que é que aconteceu? O que é que está a ser feito do aeroporto da cidade do Sumbe? O cabrito é frequentado por porcos e cabritos sobretudo, né? E as crianças querem jogar bola de Mas campo. aí, agora, é Inavic ou é Inana? Qual é a empresa que faz a gestão aeroportuária? Antes, salvo engano, não parece que era Inana. Inana não, Inana agora sumiu. Agora, Sim, tem um nome estranho, não tem um caso de cor. Isso é mais uma empresa pública. Sim. Eu também não tenho, doutor Jaime, mas eu já não é mais a Inana. Agora Mas quem está a administrar esse aeroporto? Empresa de gestão aeroportuária, alguma coisa assim. Mas quem está a administrar o aeroporto? Assim, os trabalhadores têm o mesmo salário, onde só a terra avião de 5 em 5 Não vai anos? passar cabritos, meu. Tem salários, tem pessoal. Até no avião. Não, só a terra avião de 5 em 5 anos, ele já disse. 5 anos, Frei, quando o João Lourenço vem para cá, só. Mas o Job Capapinha não tem possibilidade. Mas a província do Kwanza Sul tem muitos ricos, fez pelo menos os ricos de Angola, muitos deles são da província do Kwanza Sul. Não tem... Nós podemos nos orgulhar, né? Os grandes combatentes e generais deste país, que este país gerou, a maior parte deles são filhos do Kwanza Sul, né? Foi aqui... Alguns só. Hã? Alguns só.
Não, eu diria os maiores, Frei, os grandes combatentes. Foi aqui que se travou. Tempo quem? Frei, vocês aí na Chibia apanharam surra em 75 pelos sul-africanos, mas nós aqui travamos. Na Chibia nunca houve guerra, nunca esqueça isso. Na Chibia nunca houve guerra, nem da sul-africana, nem da UNITA. Doutor Custódio, vamos ao tema. Isso foi A autarquia da Chibia nunca teve guerra. Doutor Jaime e o Frei Angalo, vamos colocar um ponto aí. Para concluir, o doutor Custódio. Para concluir, sim, conclua então, doutor Custódio. Fizemos assim uma viagem em função da interrupção. É bastante sugestivo, né? Eu olho para esses 22 anos de paz. Realmente eu me sinto feliz, me congratulo bastante, porque, guerra é sempre guerra, né? Não precisamos falar disso, né? Agora, alcançamos a paz, passaram-se 22 anos. Eu, sinceramente, sobretudo eu que vos falo a partir do SUMB, de uma realidade completamente... E às vezes nós, camuçumbes, paramos e nos perguntamos se efetivamente esta paz, para nós, os camuçumbes, serviu-nos de quê para quê? Porque quem conhece o SUMB, ou quem conheceu o SUMB, sabe que o SUMB estava muito melhor na época do conflito armado, na época da guerra. Nós tínhamos estradas... Eu sempre costumo dizer que os únicos problemas que nós tínhamos aqui na época da guerra era água na cidade de Sumbi e energia elétrica, né? Se bem que hoje nós também ainda não temos água potável, não temos água, sobretudo nos bairros periféricos da cidade, e a energia, graças a Deus, hoje temos energia elétrica. São só os dois problemas que foram resolvidos ao longo desses 22 anos de paz. Do outro lado, do ponto de vista social, do ponto de vista de criação, de fortalecimento de instituições democráticas, Estado de Direito, educação, saúde, do aspecto social, me parece que assim, eu falo com uma certa frustração, confesso, porque, o SUMB é um caso, nem mesmo nós conseguimos entender o porquê de uma cidade tão linda, tão bonita, tão pequena, porque o SUMB é pequena, né? São menos de 500 mil habitantes que o SUMB tem. Mas é triste porque nós não saímos do lugar, passaram-se 22 anos, então assim, eu acho, quando nós sentamos aqui a esta mesa e falamos de construção de uma agenda nacional de consenso, eu acho que isso deveria, em primeiro lugar, nós falamos de país, mas eu acho que isso deveria se aplicar a uma realidade como a nossa aqui no Costa Sul. Porque não é possível, não é razoável, não é aceitável que passados 22 anos do término do conflito armado, o SUMB esteja do jeito que está. Obrigado, doutor Jaime. Obrigado. Só para encerrar, eu conversava hoje com uma pessoa que terminou a formação técnica na área de enfermagem aqui. A pessoa terminou a área de formação e agora não sabe o que fazer. Quer dizer, não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Quem quiser crescer, quem quiser aprender, quem quiser se sobressair um pouquinho, tem inevitavelmente que sair do SUMB. Então, eu acho que isso é muito triste numa realidade como a nossa. Né? Ok, obrigado. Coque, quais são as áreas que deveriam merecer este debate para a construção de uma agenda nacional de consenso para sairmos da crise? Coque, acho que o Coque já não está aí. Hoje, com um problema de energia, volto ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, quais são as áreas que deveriam merecer esse interesse dos angolanos sentarem-se à mesa e debaterem e dali sair um plano que seria que deveria identificar, deveria colher simpatia de todos? Eu olho para a política atual e os vários pronunciamentos. Se os militantes do MPLA e da UNITA estão a perceber efetivamente a extensão e alcance dos discursos das suas lideranças, há aqui um apelo muito grande à construção de pontes, de consensos, a capacidade de articulação de ideias e interesses. Eu ouvi o mais recente discurso do Geraldo Alberto Costa Júnior, que parecia uma provocação, mas, meu entender, na minha análise, foi um discurso que ele fez direcionado ao seu principal opositor, o MPLA.
quando ele dizia que nós pretendemos separar as eleições presidenciais, mas um terceiro mandato só haverá se nós anuirmos, e nós não vamos anuir. Eu penso que esse é um discurso que não foi feito para fora, não foi feito para dentro, foi feito para fora. Eu encaro aquilo como um convite ao MPLA para discutir, ao MPLA para dialogar, ao MPLA para conversar. E o mesmo apelo também eu já ouvi do presidente João Lourenço aos membros do Comitê Central para efetivamente conseguir encontrar mecanismos desta aproximação. Os resultados eleitorais de 2022 criaram um ambiente propício para os dois principais partidos de Angola poderem dialogar. Não sei se é feliz ou infelizmente, mas nessa altura, felizmente, porque é um conjunto de políticos aí brincalhões, estamos a caminho do bipartidarismo. Mas vão surgindo algumas iniciativas. Não, é tudo brincadeira isso. Não é para levar a sério. Não é para levar a sério, são aventureiros. Sim, aquilo não é para levar a sério. O MPLA e a UNITA vão dominar a esfera política em Angola por muitos anos. Por muitos anos. Por que, doutor? Há alguma razão para o doutor ter essa certeza de que o MPLA e a UNITA vai continuar a dominar? Então, mas olha para os políticos na oposição, vejo mesmo alguma esperança daquela gente. Tem o PRS. Opa, PRS, que nem Congresso consegue organizar. Você quer contar com aquele partido? Que até no Congresso há fraude. Você quer contar com aquele partido? Vamos pensar que aquilo não é para levar a sério. Tem o projeto de Luís de Castro, que anunciou publicamente. Mas não é esse Luís de Castro quem? Deixa eu ver ainda aqui. Sim, então eu penso que, voltando aqui para o nosso tema... Mas até seria muito interessante fazermos uma reflexão sobre isso. Sim, mas Mas vamos ao essencial. Ao essencial, porque nesse momento a Assembleia Nacional está aí em pleno fervor e, sobretudo, a partir de ontem, devido à entrada das 3 iniciativas do Sr. Presidente da República, que vão discutir elas... Mas com isso fica fechado o pacote autárquico? Não, com isso estimula-se o debate, estimula-se a necessidade de dialogar, devido aos efeitos práticos e concretos que serão produzidos pela nova divisão político-administrativa. Porque em 2025, quando aquela lei entrar em vigor, justamente para impedir, evitar questões de verificação de constitucionalidade daquela lei, os partidos vão ter que negociar. E o ano de 2024 tem de ser o ano para poderem construir pontes, construir ambiente de articulação, de debate, de concertação, para desenhar aquela que será a reforma da Constituição, como ambas lideranças dizem, uma reforma profunda da Constituição. Então, o primeiro caminho para se criar uma agenda de consenso é modificar a nossa lei estruturante, que é a Constituição. A partir daí, todos os outros instrumentos que vão reger a vida pública nacional encontram um arcabouço legal que vai habilitar a sua construção. Então, o MPLA e a UNITA têm essa oportunidade de sentarem-se à mesa em 2024, paralelamente à discussão, nessa altura, das 4 leis mais famosas nesse momento, para em 2025, então, terem uma ideia concreta do que querem da Constituição. Porque se a UNITA e o MPLA não puderem se entender em 2025, o país corre o risco de parar. Mas, doutor Jaime, aqui uma... Mas deixa-me só explicar isso. Sim. O país corre o risco de parar. Por quê? Porque terás mais 2 províncias que terão que ter habilitação constitucional. Terás mais 2 províncias que terão que ter habilitação em sede da lei orgânica sobre as eleições gerais. Terás mais 100 e tal municípios que terão que ser habilitados do ponto de vista das leis do direito constitucional eleitoral. E todas essas necessidades de adequação, tanto constitucional como em matéria falando das leis orgânicas, vai exigir
das lideranças do MPLA e da UNITA uma grande capacidade de estabelecerem pontes, de poderem conversar, de poderem dialogar. São obrigados, nesse momento, a começarem a construir as condições de convergência política, para que em 2025 a discussão seja muito mais suave, porque o trabalho político já foi feito em 2024. Mas era bom que aqueles políticos, tanto no MPLA como na UNITA, que têm capacidade de influenciar decisões das lideranças, entendam a dimensão do que vem em 2025. Então, nós nunca tivemos em Angola um momento tão adequado para colocar os dois principais partidos políticos angolanos à mesa de negociações. É que a diferença entre os dois é tão pequena que ninguém se arroga. Mas aqui há sempre uma crítica reiterada em que o presidente João Lourenço é arrogante, não lida bem com o líder da oposição. Às vezes tens que ler as coisas que ele diz entre linhas. E nós, como analistas, temos que ir além das palavras. E o que é que está além das palavras? Além das palavras, o presidente João Lourenço manifesta a necessidade deste diálogo. Mas por que não convida mais vezes o líder da UNITA? Os políticos têm forma própria de se comunicar. O presidente João Lourenço só é igual a um José Adalberto enquanto líderes partidários. Mas o presidente João Lourenço é presidente da República. Naturalmente que não estou aqui a trazer uma situação de subalternização, inferioridade do presidente do Gerardo Alberto da Costa Júnior, mas é para dizer que o presidente João Lourenço tem responsabilidades acrescidas. Mas essas responsabilidades passam também nessas negociações. Calma, mas tanto é que a gestão corrente do partido é feita pela vice-presidente coadjuvada pelo secretário-geral. Mas falando nisso, nunca houve nenhum encontro da vice-presidente do MPLA e da vice-presidente da UNITA. É ali onde eu digo que quem está abaixo das duas lideranças tem que ver para isto. Há uma necessidade urgente de se começar a construir pontes, ainda que seja necessário encontrar pessoas que têm relações de amizade de um lado e do outro, têm relações de parentesco de um lado e do outro, que esses indivíduos sejam os porta-vozes para criar o ambiente de coabitação para a construção destes consensos, porque o país vai precisar. José Gama, há ambiente para diálogo? O atual contexto político favorece para esse diálogo e visa estabelecer uma agenda nacional de consenso? Não percebi como? Eu perguntava se o atual ambiente político é favorável para estabelecer essa agenda, essa negociação para a construção da agenda nacional de consenso. Bom, esse tipo de agenda de agendas dependem muito também da qualidade de líderes políticos que nós temos. E dou aqui um exemplo. Eu acho também que o perfil do presidente João Lourenço não ajuda muito, né? Ele tem a característica de ser um homem teimoso, um homem que não volta, que não faz recuos assim facilmente, que ele ouve as pessoas, tem isso, ele ouve, sim senhora, mas ouve, mas não cumpre, né? Não segue. E se nós olharmos durante a campanha eleitoral, o presidente fez um discurso, revelou que a UNITA, que ele recebeu o Adalberto, e o Adalberto colocou-lhe na mesa a questão do património perdido da UNITA. E ele dizia nesse discurso, no comício, durante a campanha, que não iria devolver, e se a UNITA quisesse, que também deveria restituir coisas que partiram e etc. O que é que acontece e onde é que eu quero chegar? O património da UNITA fazem parte dos acordos de paz. O presidente José Eduardo dos Santos já tinha reconhecido isto e já cumpria com alguns pontos. João Lourenço, assim que entra, o seu dever é cumprir com os acordos de paz. Quando ele vem dizer que não vai dar, que primeiro façam isso, vem condicionar, primeiro está a revelar debilidade de estadista, que não cumpre o que o outro governo
estabeleceu, até não foi o governo, foi o Estado angolano. Então, ele mostrou que neste aspecto não é bom negociador. Para além disso, ele passou uma mensagem para os empresários de que não é uma figura de confiança para negócios ou para acordos, porque ele pode violar facilmente. É a mensagem que ficou. Então, se o ambiente é bom, indo para a questão, se é bom para agendas de consenso, eu penso que com o perfil do presidente João Lourenço é desfavorável para nós, não ajuda. Não acredito, mas aqui... pelo menos com os antecedentes e os passos, e o político é medido pelo seu discurso, não pelos seus atos também, mas sobretudo pelos seus discursos, sobretudo aqueles discursos que não são lidos, que está a sair da cabeça dele. E nós conseguimos perceber muita coisa. Aí reflete efetivamente o sentimento, reflete o verdadeiro sentimento do presidente João Lourenço. Mas não será a altura de alguém despertar o presidente João Lourenço de que sozinho não vai a lado algum, precisa abrir-se um pouco mais, dar espaço a vozes críticas, não só vozes ligadas aos partidos políticos, mas como também à sociedade civil? Não seria a altura de poder desafiar o presidente João Lourenço? João Lourenço chegou naquela fase semelhante aquela fase tu te sentes absoluto, né? És o dono do país, és o dono de tudo, que não deves ouvir ninguém. Daí que mesmo até os dirigentes do MPLA podem não falar isso por ética publicamente, mas em privado todo mundo reclama deste lado que o presidente tem, né, de acolher os conselhos. Eu acho que se ele fosse uma pessoa de consenso, aliás, há 2 anos que o presidente está a negociar um conflito no Ruanda e RDC. Só para ver uma coisa, está toda hora a chamar o Kagame, o Tshisekedi, e não resolve nada. Mas não resolve porque isso também é revelador de que não deve ser um bom mediador. Mas Gama, nós trazemos essa analogia extravasa, Gama. Como? Essa analogia da tentativa de mediação de conflito com o democrático, essa analogia extravasa. Sabemos que a paz aí está muito além da vontade, da capacidade de negociação do presidente João Lourenço. Há muitos interesses aí. São pontos, de 1 a 10, o que é que já se resolveu em 2 anos? Gama, quando tens... o presidente já propôs cessar-fogo, quando tens 200 empresas multinacionais que negociam minérios raros e que se abastecem dos rebeldes, é difícil falar ali numa paz apenas que dependa da capacidade de articulação do mediador. Quando tens a tropa congolesa no enfrentamento ao M23, o Kagame percebe-se que o M23 está em desvantagem, ordena que o exército vai lá aos tiros contra o exército congolês. Aquele conflito é muito complexo, muitíssimo complexo. E vê como é que o Kagame inteligentemente já está a minar até a SADC. Jacinto Nilce, não sei por que carga d'água, desculpa a expressão, está em um namoro muito avançado com Paul Kagame. Tem o exército ruandês em Moçambique, Cabo Delgado, e agora conseguiu um acordo de extraditação para os cidadãos ruandeses e cidadãos moçambicanos. Isto já retira qualquer possibilidade da SADC poder mobilizar um exército para ir acudir ao Congo Democrático por causa do Filipe Nilce em Moçambique. Não, doutor Jaime, o Paulo Kagame... Mas não vamos fugir, não vamos fugir do tema. Era só para... No nosso caso interno. Quando estávamos na altura do... Explica, aguardo só. Gama, conclua. Do presidente João Lourenço. Não era pelo diálogo. Nós tínhamos no regime 2 correntes. Uma que era pela paz. O João Lourenço preferia... Tem aí livros onde ele está, jornais. Ele achava que se deveria negociar, conversar com a UNITA renovada. Se um é que está a lutar ali fora, que está com as bombas, como é que vais negociar com aquele que está no Parlamento? Ele defendia isso. As posições de João Lourenço naquela altura era de radicalismo, de exclusão de Jonas Savimbi.
Isto para mostrar que todo esse antecedente, as posições que ele tomava no tempo do conflito armado, o João Lourenço naquela altura não tinha posições de paz. As soluções eram todas elas adversas àquela que o José Eduardo dos Santos defendia. Provavelmente terá sido isso que o José Eduardo dos Santos depois lhe põe de fora. Okay. Com a UNITA renovada já não era possível fazer um discurso com sim, mas as posições de João Lourenço de negociação com a UNITA do Savimbi, porque a nível do direito internacional ele reconhecia quando se vai negociar com rebelde, legitima-se. Qual era a estratégia na altura? A fórmula da guerra para alcançar a paz já tinha sido concebida. E a fabricação da UNITA renovada visava estrategicamente ilegitimar a UNITA que estava na mata. Então reconheceu-se a UNITA renovada do Dr. Eugênio Manuvacola. A UNITA da mata perde personalidade naquela altura e qualquer possibilidade de se negociar com ela. Então ela sai da categoria de um grupo beligerante para um bando errante, tipo bandidos. É para combater mesmo. Então fazia parte dessa estratégia, a razão pela qual havia aquela corrente que depois da fabricação da UNITA renovada não fazia qualquer sentido ter duas UNITAs. Uma no Parlamento, liderada por Eugênio Manuvacola, e outra na mata, liderada pelo Dr. Savimbi. Vamos negociar com quem? Vamos legitimar esta que está no Parlamento e tratar a UNITA da mata como um grupo de bandidos a combater. Era esta a visão na altura. Na altura. Mas, Gama, para não perder o foco... É fabricar adversários. Não pega. Se me permite uma coisa, não é isso? Gama... Isso também aconteceu. Eu estou a perceber o que o Gama está querendo dizer. Isso também depois aconteceu, logo depois da tomada de posse do engenheiro Alberto Costa Júnior, onde nós vimos um conjunto de atitudes que visou isolar o presidente da UNITA, né? Aliás, houveram aí um conjunto de agendas de Estado, onde quem deveria ter feito se feito presente deveria ser o presidente legítimo, eleito da UNITA, mas depois quem acabou comparecendo foi o ex-presidente, né? Então é só para tentar ajudar aí no argumento do... Sim, exatamente. Ele já tem, é um hábito que vem de longe. Escolher adversários. Eu acredito que nós temos... Então, se formos na lógica da agenda de consenso, por isso é que eu dizia que o João Lourenço não tem perfil para nos imprimir uma agenda de consenso. Vai te escolher adversários. Vai te buscar Quintino, vai te buscar não sei quanto. Aquele comissário político, digamos, o que acontece? O João Lourenço, quando fala, quando você fala, por exemplo, quem tem a minha idade, recorda que os chamados comissários políticos do MPLA, ele não mudou nada, absolutamente nada. E João Lourenço não está conseguindo ser presidente da República de Angola, não consegue. Ele é sempre presidente do MPLA, que está no lugar do presidente da República. Isso irrita quem quiser, mas João Lourenço não está conseguindo ser presidente da República de Angola. O fechamento, atenção. Frei, desculpe só, o Frei falou, comissário político, para quem não entende, o que é isso, comissário político? Para quem nos acompanha em casa não sabe o que é isso, para entender um pouco a mentalidade e a visão e o comportamento do presidente João Lourenço. Os comissários políticos tinham a missão de fazer propaganda, isso fundamentalmente, naquele tempo. E dizer que os partidos comunistas, que misturavam também elementos do nazismo, portanto, a principal atividade que fazem é propaganda e mais nada. Portanto, o comissário político era exatamente esse, um propagandista formado ideologicamente, formatado. Frei, não acredita que o presidente João Lourenço possa ter a abertura de ouvir outras vozes e aqui ter a ciência de que o MPLA tem falhado na definição de políticas, de estratégia para o desenvolvimento do país de forma isolada? Essas políticas não estão a resultar em fracasso. Agora precisa ouvir outras inteligências, abrindo-se para a sociedade civil e para a oposição de facto? Olha, João Lourenço teve uma grande oportunidade de aprender, digamos, de se tornar sábio, no momento que José Eduardo dos Santos lhe coloca de lado. Aquela é uma grande oportunidade que ele tinha de aprender e fazer diferente.
ok? E seguir outro caminho, fazer outras escolhas. E não as fez. Não as fez. Portanto, eu sempre disse que o João Lourenço é continuação do regime de Zé Eduardo Santos com versão pessoal, com aversões pessoais, e pior, porque vamos dizer, a regressão, digamos, recuos democráticos no país de Angola, com João Lourenço foram muito rápido, ok? E sobretudo no contexto atual que vivemos da globalização, das redes sociais, é terrível. Okay, é terrível. João Lourenço não aprendeu, não se tornou sábio e não fez escolhas novas. E nós, durante a campanha eleitoral das últimas eleições, João Lourenço beirou até ao racismo em relação ao Adalberto da Costa Júnior. Ao racismo, à xenofobia. Um presidente da República. Não é responsabilidade. Outra coisa que eu queria aqui realçar, e aí para dizer o meu xará, é o João Lourenço, por exemplo, não dá nenhuma abertura ao Adalberto Costa Júnior, porque o Adalberto Costa Júnior não é aquela UNITA clássica savimbista. É o perfil novo da nova UNITA, que é como eu leio. Okay. É uma pessoa, digamos, intelectual, uma pessoa com convicções próprias, não digo isso por ser católico, mas é uma pessoa que seguia também pela doutrina social da igreja. Adalberto Costa Júnior, como o Chivucuvuco, dominam bem a doutrina social da igreja, que é um elemento de doutrina política que até a União Europeia está a adotar. Okay? Portanto, quem quer um pouquinho de política bem padronizada com história, é só ler um pouquinho de doutrina social da igreja. Adalberto Costa Júnior segue isso com respeito. Portanto, é uma pessoa com quem se pode dialogar, com quem se pode projetar uma política limpa, uma política que exalta o país. João Lourenço corta isto. Nós assistimos essas guerras ao Adalberto Costa Júnior, não são moralmente erradas e politicamente um prejuízo. Okay? Politicamente, portanto, o João Lourenço vem somando derrotas políticas. E termino dizer uma coisa. O fechamento de João Lourenço, esse fechamento dele, não tem nada a ver com dizer orgulho. Aliás, isso é característica dos líderes fracassados. Quando um líder fracassa, okay, tende a fechar-se para a autocracia. É sinal de fracasso. João Lourenço, portanto, que convidava os jovens para falar, já não tem coragem de fazer isso, porque senão vão lhe dar direito na cara. Portanto, é característica do líder fracassado. O líder, quando fracassa, na empresa, na igreja também, nisso, tende a fechar-se e a tornar-se mais arrogante. Só isso. É como um professor que não sabe dar aulas, que não domina a matéria. Na sala, torna-se arrogante, não quer falar com ninguém. Não permite até perguntas. É uma característica humana. Mais de um líder fracassado. Doutor Jaime, aqui, quase na generalidade dos demais. O Chipilica, desculpa, Chipilica, Chipilica, volta a tua vez, pode intervir. Estava para passar a palavra ao doutor Jaime, mas lembrei-me que não havia nesta rodada, não falou. À vontade. Quero concordar em parte com o Frei quando falou dos acordos políticos que fragilizaram a construção do Estado angolano. E olhando para todos os acordos políticos, foi sempre uma tendência do MPLA contemplar a UNITA. E isto hoje demonstra que é uma forma de fracasso da própria UNITA em dividir-la nas instituições. Este é um ponto. A outra, o doutor Jaime também se referia à questão da acumulação primitiva de capital. Em Angola nunca houve isso. E falava que esse financiamento foi dado aos angolanos. Não, atenção, houve isso. Não é verdade. José Eduardo Santos fez isso como escolha política. Sim, mas não, estamos a falar da essência da acumulação primitiva das outras. Que era dar. Não deram aos angolanos, deram aos militantes do partido. Ah, ok. Mas te explica, você quis que dessem a quem? Ao Chipilica, queria ter essa. Estamos a falar de recursos de todos. Não, mas te explica, você quis que dessem a quem? Naquela circunstância. Potencializar a economia, doutor Jaime. Sim, mas quem serão os sujeitos potencializadores? Aquilo foi uma decisão política direcionada aos militantes. Te explica, a política não tolera os apaixonados.
Era só para é uma visão utópica. Agora, há um outro aspecto que devemos falar. Um momento, doutor Jaime, é uma visão utópica esta aqui do Chipilica. Sim, o Chipilica anda muito romântico da política. Os empresários são todos... Não, doutor Jaime. Os empresários, as ideias inovadoras, a invenção, eles são só militantes do partido. Chipilica, estava-se num processo de transição. Chipilica, você queria o quê? Politicamente agiu-se correto. Naquela circunstância, politicamente agiu-se correto. Não politicamente, sim. partidariamente. Ok, politicamente não. Naquele momento agiu-se correto. A visão era esta. Está sabendo. Não podemos dizer correto. Temos que admitir que o nazismo era correto, meu. Não, espera, a minha comparação. A finalidade, os objetivos foram bem os resultados que foram produzidos. Não tinha finalidade. Não era isso, Chipilica. Não era erro, Xará. Mas Xará, foi um erro. Até o doutor Jaime na sua fala conclui isso. Foi um erro. Porque essas pessoas não só não estavam preparadas, como não tinham interesse em desenvolver Angola. Uma coisa é o processo em si e outra coisa são os resultados do processo. Nós estamos os integrantes do processo determinam os resultados. Nós estamos aqui a criticar os resultados e não a ideia que teve na base. Não faça assim. O comportamento do indivíduo depende da sua mentalidade, da sua cultura. Quando é errada a cultura, os resultados são errados. Os integrantes do grupo determinaram os resultados. Não estavam preparados. A escolha determinaram os resultados. Agora, falou também da questão da revisão constitucional, que é um aspecto importante, que o que se defende atualmente é a separação das eleições legislativas e presidenciais. A criação também de um novo sistema de governo semipresidencial, com o primeiro-ministro, chefe do governo, e que o Presidente da República seja apenas o guardião. A experiência já mostrou que isso não funciona aqui. A coabitação do Primeiro-Ministro com o Presidente da República não funcionou muito bem. Aqui o presidencialismo puro. Não, doutor Jaime, os integrantes, se as pessoas estiverem comprometidas com os objetivos da criação das instituições, vão cumprir. Agora, se as pessoas forem para as instituições com os objetivos pessoais, com os egoísmos, os resultados não vão ser positivos. Olha para os países africanos com o primeiro-ministro, as coisas não correm bem. Há exemplos. Vamos optar pelo presidencialismo, vamos optar pelo presidencialismo, que é mais estável. Mas é uma questão cultural. Exatamente. Não existem modelos perfeitos. Os modelos podem ser escolhidos. Adaptáveis. No caso de Angola, atenção, vou terminar, vou ser muito breve. No caso de Angola, do aspecto cultural, estou a falar do aspecto cultural, porque a política deve se adaptar ao padrão cultural. Exatamente. Emana da própria cultura. Porque a nossa população, de Cabinda, Cunene, do Mar ao Leste, Bantu e San, tem um modelo do ancião, do mais velho, que congrega. Esse personagem é importante no nosso país, que é a figura do Presidente da República. E é a única sua função é velar pelo cumprimento da Constituição. Quem vai fazer política deve ser o primeiro-ministro. Não sei se conhece o modelo da democracia italiana. Na democracia italiana, o Presidente da República não interfere nas questões políticas diretamente. É mais ou menos também como na Alemanha. Como acontece em Portugal também. Em Portugal interfere muito. Portugal não é esse modelo. Eu digo esse modelo é ideal para Angola porque nós estamos habituados a identificarmos como a figura de consenso. Tá vendo? Tipo, dentro da tribo, né? O mais velho é a pessoa respeitada, é que faz respeitar. É que corrige os erros. Tá vendo? Então, daí que eu digo, o modelo da democracia angolana deve ser concebido em função da mentalidade e cultura dos povos tradicionais nossos. Sim. E nós não podemos... Sim, já estamos a terminar. Ajuda também a questão da banalização explica. A não banalização da figura do presidente. Explica. Não vão dizer que é o Presidente da República. Explica. Ponto. É claro que explica, ponto. Doutor Custódio, começo por ti, o seu último minuto. Depois seria eu, não é? Não, mas já vou finalizar consigo. Vou dar mais um pouquinho de tempo. Doutor Custódio, o seu último minuto. É o último minuto já mesmo? É o último, já são nessa altura
18 horas e 51 minutos. Daqui a sensivelmente 7 minutos temos de terminar. Perfeito. Olha, eu queria só deixar assim, algumas questões que eu acho que são importantes para o país que todos nós queremos construir. Todos nós. Eu acho que nós temos que olhar para o fortalecimento do Estado de Direito. Isso é importante. Porque só um país em que verdadeiramente a lei, do ponto de vista material e do ponto de vista formal, é respeitada e que valha para todos, eu acho que esse país tem condições de dar um pulo a mais para crescer, para desenvolver. Porque não é possível um país como o nosso, onde as instituições existem e funcionam de formas extrativas e não de formas inclusivas. Portanto, se nós não tivermos no nosso país, não construirmos o nosso país nessa perspectiva, eu penso que nós nunca vamos sair do lugar. Isso significa também dizer que nós também temos que ter a capacidade de olhar para os fatores reais de poder. Os fatores reais de poder, é impossível que um país cresça, saia do lugar, quando os fatores reais de poder convergem para uma pessoa, para um partido político. Nós nunca vamos sair do lugar se nós não olharmos para o país numa perspectiva diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Custódio. São importantes que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Custódio. Chipilica, 1 minuto. Chipilica. Vou usar a expressão que o partido gosta de usar para os verdadeiros patriotas, se comprometerem-se com as instituições, a questão da revisão constitucional for de facto a vontade popular e olhar que somos passageiros e temos que deixar um país em condições, os equilíbrios forem essenciais para a construção do Estado, os alicerces que precisamos, e olhando para as vantagens da paz que temos, e um deles seria a questão da separação do Presidente da República com o Presidente do Partido. Seria muito interessante e teríamos então a figura do ancião, que se referiu o Frei há pouco tempo, a figura do equilíbrio, que quando fala as pessoas vão ouvir, portanto, que tenha algum respeito, que não seja associado à corrupção, à má governação, mas um fator de equilíbrio e de unidade nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. José Gama. Eu vou muito também da linha do Chipilica e de outros que comentaram, defendendo primeiro uma reforma constitucional e pensarmos naquilo que o Togo fez. O Togo fez uma reforma em que vaziou os poderes do Presidente da República, criou a figura do Presidente do Conselho de Ministros, que não se difere, que é praticamente uma outra terminologia para primeiro-ministro, e com isso, já tendo em conta que em África há muitos tendências de golpe de Estado e de atentarem contra os presidentes, é aquilo que o Chipilica disse, que deveria se proteger e não banalizar o presidente, então vaziando os poderes do presidente e pondo-lhe a funcionar como um árbitro. Eu acho que também Angola poderia começar a pensar nisso, passando, como dizia, pela mudança ou debate para a alteração da Constituição e irmos para um modelo que crie equilíbrio, porque desta forma nós temos uma Constituição que forma automaticamente ditadores. Basta alguém sentar, seja lá quem for, até um padre, ele dia seguinte é um ditador constitucional. Muito obrigado. Frei Angalo, se assumir o poder, vai ser também um ditador, com base naquilo que o José Gama, tendo como suporte a Constituição da República de Angola. Não, mas também temos padres isso não são anjos aí. O país está mal. E não é coisa. O país está de patas para o ar, é preciso endireitar tudo aí. Último minuto, Frei. O meu último minuto, eu vou continuar a insistir, embora o Moxará legalmente e tecnicamente reconheço isso, fale da impossibilidade da realização das autarquias a tempo breve. Eu continuo a insistir na importância de quem está no governo e quem faz política perceber que a realidade cultural, política, social no mundo de hoje é complexa e que
O modelo inteligente de governança hoje são as autarquias, as autonomias. Nós não precisamos necessariamente ir só de lei. A lei é inútil até. A lei é inútil. A implementação das autarquias é uma questão cultural. Tanto, quem está a governar hoje já poderia começar a definir, a deixar que os municípios façam o papel de município. Quer dizer, tem alguma autonomia financeira, alguma autonomia de iniciativa. Depois a lei vem para regular aquilo que é necessário. Agora, portanto, uma nação não se faz com leis só. Uma nação faz-se com cultura. E então, os governantes deviam ser os primeiros a imprimir e a inspirar essa cultura, a cultura das autarquias, porque é um modelo inteligente, é um modelo sábio num mundo complexo como hoje, para ser eficiente e ser produtivo. Muito obrigado, Dr. Jaime. Finalizo consigo. O seu último minuto podia aumentar mais 30 segundos, porque ficou de responder o que os outros estavam aqui a dizer. Tem 1 minuto e meio. Não vou responder. Cada um é livre de se expressar nos termos em que quiser, dentro dos devidos limites. E respeitar sempre o ponto de vista. Exatamente, democracia em si. Temos que nos aceitar, temos que aceitar os outros com as suas diferenças. Muito obrigado. Então, eu volto por perceber o valor da democracia. Exatamente. Então, eu volto aqui a apelar os dois principais partidos políticos que compreendam efetivamente a dimensão do encargo que têm para a estabilidade deste país. O rumo de Angola vai passar necessariamente pela coabitação entre o MPLA e a UNITA. Eles estão condenados a conversar. Têm esta capacidade. Porque em tempos José Gama escreveu um artigo em que dizia que o ex-presidente José Eduardo dos Santos escreveu para o presidente Savimbi, na altura, para que permitisse que o Estado instalasse uma empresa de exploração diamantífera numa área sob ocupação da UNITA. E o presidente da UNITA, naquela altura, Dr. Savimbi, anuiu. E só para ver que esses dois partidos, apesar de todas as quesilhas, as querelas públicas, eles encontram sempre um modo de se comunicarem, nem que seja por via de intermediários. E neste momento requer-se da parte deles essa capacidade de dialogarem, de construírem pontes e de terem alguma concertação, de modo que 2025 não seja um ano em que os políticos sejam obrigados a ir ao Tribunal Constitucional para pedir a invalidade da nova divisão político-administrativa. É esse risco. Há esse risco. O MPLA tem a noção disso? Tem, claramente. A gente está a pensar também, não é? Mas eles não estão a se abrir para o diálogo, pelo menos é essa a reclamação. Daí essa necessidade. Às vezes é preciso encontrar intermediários para poder facilitar este diálogo. E isto é que se recomenda. Muito obrigado.